Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Por fora e por dentro, para o louvor da glória de Deus. Nós estamos na Parashá Corá. Português na sua Bíblia aí está Coré. 39ª porção semanal do ano de 5.782 de 2022. Essa Parashá, ela não é tão longa, Números 16:1 a 18:32. A Haftará, que é a porção do profeta, é 1 Samuel 11:14 a 12:22. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 19:1 a 20:47. Tendo a certeza que você leu em casa, comecemos. Hã? Tem que ler, hein? É impossível nessa Parashá a gente não falar do pecado de rebelião. Por isso eu vou iniciar nosso comentário com o versículo de 1 Samuel 15, versículo 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é de não rejeitar a palavra de Deus. Porque se tu rejeitar a palavra de Deus, Deus te rejeitará, não é? E às vezes a gente fica vendo as pessoas achando que, por exemplo, a Torá é histórica, que não precisa. Precisa sim, viu, meu irmão? Toda ela é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não rejeite a palavra de Deus, porque a palavra está dizendo que ele rejeitou Saul, porque Saul rejeitou a sua palavra. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de rebelião. E rebelião, neste caso, é o quê? É a oposição às pessoas escolhidas e santificadas por Deus para servi-lo, estabelecendo sua vontade entre o povo, no caso daquela época, povo de Israel, e no caso de agora, o povo chamado igreja. Você entendeu o que é rebelião? Vou repetir. Rebelião é oposição às pessoas escolhidas e santificadas por Deus para servi-lo, estabelecendo sua vontade entre o povo. Deu para entender? Amém? Grava isso. Isso é rebelião. Feitiçaria é o quê? É sinônimo de bruxaria. Tem uma palavra que eu achei engraçada, bruxedo, malefício, sortilégio, magia, feitiço, praticar invocação de demônios, tudo isso envolve feitiçaria. Então, ali o texto que nós lemos está dizendo que rebelar-se é tão sério que Deus iguala ao pecado de feitiçaria. Então há de convir que existem pessoas dentro das igrejas que rejeitam a feitiçaria, mas se rebelam. Deu para entender? Se rebelam contra pessoas que Deus separou para estabelecer a vontade dele. Então veja bem, a pessoa rejeita a feitiçaria, mas ela se rebela. E Deus está dizendo que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. De onde você deduz o quê? Essas pessoas, ainda que estejam dentro da igreja, serão condenadas exatamente como os feiticeiros serão. Mesma coisa. Rafael, mas eu amo a Jesus. Eu sei que você ama Yeshua. Mas se você se rebelou, a sua condenação será igual à condenação de um feiticeiro. É isso que a palavra está ensinando. Depois ele fala de porfiar. O que é porfiar? Porfiar é a teimosia. Quem é teimoso, obstinado. Obstinado é aquele que não muda de jeito nenhum. Deus não gosta de pessoa obstinada. Discutir,
pessoa que discute, pessoa que disputa posição um com o outro. Isso tudo é porfiar. Tem outros sinônimos também. Iniquidade, todo mundo aqui já sabe, é o quê? Desobediência à lei de Deus. Idolatria, a gente nem precisa dizer, precisa? Adoração de ídolos. Então, meu irmão, a palavra ali em Samuel está dizendo, se você porfiar dentro do povo de Deus, você será condenado tanto quanto o que desobedece à lei de Deus ou o idólatra. Porque é isso que está falando em 1 Samuel 15, 23. Ele está igualando essas coisas. Então, você não comete uma, mas você porfia dentro da igreja, disputa com as pessoas, discute com as pessoas, você não aceita mudar. Eu vi muito isso na igreja, nós aprendemos assim e não vamos mudar. Deus não gosta disso. Amém? Agora, rebelião sempre começa no coração de alguém, gente. A rebelião não vem pelo ar. A rebelião vem pelo coração. Ou seja, a rebelião precisa de uma porta para entrar. Deu para entender? A rebelião ela não entra pelo ar. A rebelião entra pelo coração sempre de alguém. Sempre. Para ter rebelião, alguém tem que ser porta de entrada dela, dentro do corpo. E sua expressão primeira, como é que você começa a perceber que aquela pessoa é uma porta de entrada para a rebelião? É a porfia. Ela começa a porfiar. Nós já falamos que é disputar, lutar, brigar por algo ou até por alguém. A pessoa começa com discordâncias e começa a falar no ouvido de um, no ouvido de outro. A palavra nos ensina que porfia é como pecado de idolatria e iniquidade, que é a desobediência da lei de Deus. Rebelião e feitiçaria, ambas são apostasia. Ambas. Uma sendo a negação da autoridade divina e a outra é a permissão que poderes malignos operem em sua vida. E essa paraxá começa com uma grande rebelião, a famosa rebelião de Coré, Datã e Abirão. Veja em Números 16, de 1 a 2. Ora, Corá, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. Interessante que aquele que é a porta da rebelião, ele não vai muito em todo mundo, ele vai em pessoas específicas. O diabo não é bobo, viu, meu irmão? Abirão e seu irmão Datã apoiaram quem? Corá. Corá era de que tribo? Levi. Corá era parente de Moshe. Olha que coisa. Então, Abirão e seu irmão Datã apoiam Corá, que era da tribo de Levi, em sua rebelião contra a autoridade de Moisés e Arão. Um terceiro rubenita da tribo de Ruben, chamado On, também é incluído no estágio inicial da rebelião, mas depois disso a palavra não fala mais dele. Não sei porquê, não sei se ele permaneceu ou se ele se arrependeu. A gente não sabe. Tendo ajuntado um grupo de 250 homens de renome em Israel, que eram homens de fama. Estes homens acusaram Moisés e Arão de arbitrariamente se elevarem sobre os demais da congregação. O problema da liderança, não é? Que nós temos hoje na igreja. Lembra que eu disse que a rebelião começa no coração de alguém, né? Tem sempre
ou alguém. Apesar de quando a rebelião explode tem muita gente, mas a rebelião tem um ponto, você pode ter certeza disso, um ponto. Obrigado, meu irmão. Tem um ponto a rebelião, uma porta de entrada, sempre. Se você orar, Deus te mostra quem é a porta da rebelião. Então, pois é, pelas palavras de Moisés a Corá, torna-se evidente que Corá é a porta de entrada da rebelião e que ele ambicionava, sabe o quê? O sumo sacerdócio. Corá é esperto. Ele quer uma posição aonde, para ele, segundo a carne dele, é uma posição de líder entre o povo. Ele quer aquilo. E essa posição foi conferida a quem? A Arão. E por quem? Por Deus. Se Corá está desejando aquela posição, é porque ele já está rejeitando a autoridade de Deus. Viu? Rebelião, o que nós falamos que definimos? É o quê? É aquele que se rebela contra as pessoas que Deus levanta para servir. Não é para liderar, é para servir. Só que Corá está vendo que ele quer liderar. Olha o problema que nós temos na igreja hoje. Nós vamos ver isso lá em Números 16, de 4 a 11. Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Ó, Moisés já viu, já discerniu. Olha como o Espírito de Deus está em Moshe. Já discerniu, já foi para o chão. Depois falou a Corá. Primeiro ele foi orar. Provavelmente ele foi primeiro pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa esse povo. Depois ele foi conversar com Corá. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu. Ó. E quem é o santo. Santo é o quê? Separado. Quem Deus separou para ele. É isso que ele está dizendo. Ao qual ele fará chegar a si. E aquele quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, Corá e toda a sua companhia. Tomai para vós incensários, e amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, ó, esse será o santo. Por que ele está falando de um homem só? Porque ele está vendo o que tem dentro do coração de Corá. Demais é o que vos arrogai a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi, acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si? Ó, Corá e Levi. Corá era um que podia ir no tabernáculo e trabalhar no tabernáculo, a fim de fazerdes o serviço, ó, é sempre serviço, ó, do tabernáculo do Senhor, e estar de perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Ele está perguntando a Corá: é demais o que você já tem? De servir o Senhor no tabernáculo e de levar a vontade de Deus e ministrar sobre o povo? É demais isso, Corá? Procurai também o sacerdote. Ó, Moisés está revelando o motivo da rebelião e está apontando a porta dela, Corá. Pelo que tu e toda a tua companhia estás congregado contra quem? Não contra mim, nem contra Arão, mas contra o Senhor. E Arão, quem é ele? Olha, o foco de Corá. Ele vai dizer: e Arão, quem é ele para que murmurei contra ele? Corá queria ser sumo sacerdote. Queria a posição de Arão. Arão tipifica quem? Yeshua. Então, quem foi que colocou esse desejo no coração de Corá? O diabo. Que quer a posição de quem? Glória a Deus, meu irmão. E Coré, com esse desejo de ser sumo sacerdote em seu coração, contaminou 250 homens com rebelião em favor da sua
própria cobiça. Meu irmão, você pode entrar em qualquer congregação. Quando você vê uma rebelião, você se orar, Deus vai te mostrar quem é a porta. O resto é escravo da porta. O resto vai trabalhar em função da cobiça da porta. Você pode ter certeza que é isso. Pode observar. Pede ao Senhor discernimento para você entender. A rebelião é um problema hoje nas igrejas. O que acontece? Tem uma rebelião, separa e monta outra igreja. Meu irmão, isso não é de Deus. Não é de Deus. As pessoas pensam, a igreja está crescendo. Não, não está. Casa dividida, não. Deus não vai falar uma coisa e fazer aquilo dentro da congregação. Deus não faz isso. Então, meu irmão, olha. Ele contaminou 250 homens. E olha os caminhos, os contaminados ficam cegos. Eles não enxergam. E se rebelam para fazer a vontade daquele que é a porta de entrada da rebelião. Você pode ter certeza. Só tem uma porta, meu irmão, não tem duas. Não tem duas. A rebelião parte de uma pessoa só. Amém? Ou seja, se torna um escravo da vontade daquele que iniciou a rebelião. Vocês que já tiveram dentro de igreja, avalia se não é isso. É só você avaliar. Este desejo de ser sumo sacerdote, evidentemente, não estava no coração de Abirão nem de Datã. Por que não estava? Eles não eram Levi, eles eram rubenitas. Então, eles não tinham acesso a isso. Pois eles eram da tribo de Ruben. Então, mas por que eles se rebelaram, então? Porque Corá os cegou. Porque o diabo entrou por Corá e Corá os cegou e os fez escravos para lutar pela cobiça dele. Você vai notar isso quando você vê uma rebelião nas igrejas. Você vai perceber que, no fundo, tem um que vai sobressair. Se a rebelião tiver sucesso, você vai ver que um sobressai. Moisés lidou com eles em separado. Sabedoria de Deus no coração de Moshe. Eles estavam unidos somente pela cobiça de Corá. Mas Deus vai dividi-los. Casa dividida. Então Moisés vai tratá-los não como uma coisa só, mas vai dividi-los, porque ele sabe que os rubenitas não podem chegar ao sacerdócio. Então ele vai tratar Levi de um jeito e os rubenitas de outro, fazendo com que separou os dois. Amém, meu irmão? Isso é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, Moisés lidou com eles em separado, e sua rejeição da convocação de Moisés para comparecerem perante ele contém acusações dirigidas unicamente contra Moisés. Olha o que o diabo é. O diabo sabe que Israel sabia que Levi só que podia chegar no sacerdócio. Então, já que nós rubenitas não podemos, então nós vamos derrubar Moisés. Amém, meu irmão? Amém. Corá continua com o objetivo de derrubar Arão, e nós, como não podemos ser sumo sacerdote, vamos derrubar Moisés. Moisés é sábio, ele tem a sabedoria divina. Então Moisés dirige a eles dirigem a Moisés sem mencionar Arão. Você vai ver a fala deles. Clamaram contra o serviço de Moisés sobre a nação e disseram que ele tentava bancar ao máximo o príncipe sobre eles. Visão de liderança, visão carnal, querendo levar o reino do mundo para dentro do reino de Deus. Não pode, não vai dar certo, vai cair. E que deixara de cumprir a promessa de guiá-los a uma terra que manasse leite e mel. Então, eles não acreditavam que era Deus que estava fazendo a promessa. Eles culparam
Moisés. Olha a fala deles. Números 16, de 12 a 15. Então Moisés mandou chamar Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. Ousados, né? É pouco, porventura, que nos tenha feito subir de uma terra que emana leite e mel? É verdade? Para nos matares no deserto? Para que queiras, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ademais, não nos introduziste em uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas, nem herança. Porventura cegarás os olhos a estes homens? Olha o que eles estão dizendo para Moisés. Moisés, você nos tirou de uma terra que emanava leite e mel. É verdade? O Egito emanava leite e mel para Israel, gente? Pois é. E nos levaste para o deserto. Por que Israel andou 40 anos no deserto? Foi culpa de Moisés? Pois é. E eles estão dizendo que Moisés quer cegar os homens. E eles respondem: não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente. Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés tipifica Yeshua. Yeshua era o homem mais manso do universo. Ele pegou a zarrogue e sentou em todo mundo lá. E ninguém teve coragem de impedir. Pois é, ninguém teve. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor. Isso é uma coisa que Paulo falou e que a igreja não entende. Olha o que ele fala. Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal ainda. O que ele está falando para Deus? Deus não os perdoe. Olha aí, ó. O que está escrito no Evangelho? Que Yeshua falou? A quem vós reterdes o perdão será retido. E a quem vós liberar, será liberado. Moisés está usando desse direito espiritual dado por Deus. Ele está falando, não o quê? Atentes para a sua oferta, Senhor. Ainda que eles sacrifiquem, ainda que eles façam como a sua palavra manda, não receba nada deles. Visto isso, a rebelião de Corá, Datã e Abirão tinha dois aspectos e visava não só o sumo sacerdócio de Arão, mas também a posição de Moisés como administrador e executor da vontade de Deus como servo sobre Israel. Só que a visão do rebelde é domínio, é liderar. A visão de Deus é servir. Aí, olha só. Isso aí. Eles, o que aconteceu no coração deles? Invejavam a Moisés e Arão. Rafael, como é que você sabe disso? A palavra mostra. Vamos lá no Salmo 106, versículo 16. Olha o que a palavra fala. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Meu irmão, cuidado com esse sentimento de inveja. Meu irmão, se o diabo vê inveja no coração da gente, ele vai abrir a porta da rebelião, meu irmão. Você não pode ter inveja de ninguém, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. E outra coisa, meu irmão, quando Deus levanta alguém, está levantando para servir, não para liderar. O que gera ciúme no coração do homem é o tal da liderança, porque isso é do mundo. Poder, domínio sobre vida de pessoas. Você vai fazer como eu mandei. O homem gosta disso, porque o homem está caído. Não é verdade?
O que é melhor? Alguém andar do seu lado porque te ama ou andar do teu lado porque tu lidera ela? Pois é, porque se te ama, ela é fiel. Amém, meu irmão? Vai guardando isso. Eles tiveram inveja. Olha para dentro de você. Você tem inveja de alguém? Não tenha medo de dizer, porque se você está... A Bíblia diz, enquanto há vida, há esperança. Nós estamos vivos, e se tem algo dentro do nosso coração, nós temos que confessar ao Senhor para que Ele nos cure e nos livre disso. Porque isso é terrível. Porque você não pode dar livre curso a isso. Se dentro do teu coração tem algo que não é bom, que está fora daquilo que a palavra de Deus estabelece, coloca diante de Deus: Senhor, eu tenho inveja, Senhor, eu tenho sentimento disso, sentimento daquilo, me livra disso, Senhor, por amor ao teu nome, porque eu não quero ser porta de entrada maligna em lugar nenhum. Às vezes as pessoas ficam dentro da igreja com desejo homossexual. O diabo quer porta. O diabo não tem corpo como eu e você, meu irmão. O diabo precisa de nós para agir na terra. Se a terra toda tirasse os homens da terra, o diabo ia fazer o quê, meu irmão? Ficar rodeando a terra sem nada? Para ele... Entende, gente? Mas ele não entrou na terra legalmente, então ele não tem um corpo para agir, ele precisa de porta. Gente, Gênesis, Deus falou isso. Falou para quem? Para Caim. Eis que o mal está à tua porta, e você deve dominá-lo. Porta onde? É o coração, meu irmão. E Yeshua não falou: eis que tua porta está batendo. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ó, tanto um quanto o outro está batendo na porta para entrar. Para quem que você vai abrir? Pois é, se você tiver ciúme e der livre curso, você vai abrir a porta e vai entrar uma rebelião no teu coração. E aí, aonde você estiver, você fica sendo porta de entrada do diabo. Aonde você vai? Não importa. Pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, pode ser numa congregação, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Você dá livre curso. Tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com tudo que passa em nossos corações. Se eles tiveram inveja de Moisés e Arão, é porque os corações deles já estavam cheios de um desejo forte. Esse é um grande problema. Um desejo ardente de possuir a posição de Moisés e Arão no meio de Israel. E é exatamente esse desejo forte ou ardente que a palavra de Deus chama, sabe de quê? Cobiça ou concupiscência. Ah, meu irmão, olha para dentro de você. Não é para o lado que eu falei. É para dentro de você. Como é que a gente olha dentro da gente, você sabe? Fecha o olho assim. Esse cantinho meu aqui, sei lá, será que tem alguma coisa? Vai olhando. Davi orou ao Senhor e falou assim: Senhor, livra-me também dos pecados que me são ocultos. Às vezes a pessoa está com inveja no coração de um, de outro, porque o outro tem carro, porque o outro tem casa, porque o outro tem isso, porque o outro tem aquilo. E aquilo você começa a se auto-justificar. Por que ele tem, por que eu não tenho? Aí eu já escutei: porque Deus não dá asa para cobra. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso dentro da igreja. Eu falei: meu filho, você está com a tua boca dizendo que você é uma serpente, que você é do diabo, você está falando isso com a sua boca, e se sua boca está confessando isso, porque você é. Deu para entender, meu irmão? A seriedade como a igreja está infantil. Deus não dá asa à cobra. Ele está falando: eu sou uma serpente, Deus não me deu asa. Não deu mesmo, meu irmão. E nem vai dar. Ele vai te condenar, porque você com a sua própria boca está falando que é uma serpente. Como já vi gente falando isso dentro da igreja, meu irmão.
Você já falou? Pois é. Ah, tem gente fazendo assim, ó. Não fica tímido não, meu irmão. Nós estamos entre irmãos, nós somos homens. O Senhor nos tirou do pecado, nós precisamos ser limpos. Nós precisamos compreender as coisas. Eu preciso entender os mecanismos dentro de mim. Se eu não compreender, eu continuo fazendo. Eu tenho que ter consciência daquilo que se passa aqui dentro de mim, meu irmão. Às vezes eu estou com um sentimento que não é legal, aí eu tenho, ô Senhor, tem misericórdia, que sentimento é esse? Porque eu estou vivo, então, enquanto a vida vai a esperança. Então, se eu confessar o meu pecado, o Senhor me liberta. Amém, meu irmão? Isso é sério. Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, aí a gente vai sentindo inveja do irmão, aí o irmão aparece com um carrão maneiro, a gente, poxa, Senhor, qual é o cara ali? Eu sou melhor que ele. Geralmente a gente acha que é melhor que o outro, né? Pô, por que ele tem e eu não tenho? Às vezes está dentro do teu coração, bem pequenininho, bem... Aí você começa a achar, é verdade, por que ele tem e eu não tenho? Eu trabalho dia e noite, eu sou isso, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu ajudo o pobre, eu faço aquilo e não sei o quê. Ah, meu irmão, o diabo está só assim, é verdade. Você é muito bom mesmo. Olha, você é melhor que ele mesmo. Nem sei por que você não tem. Deus está sendo injusto aí, ó. Você acha que não é assim, não? Ele vai alimentando. Não, é verdade. Pô, o Rafael não pode ter isso. Por que ele tem e você não tem? É mesmo. Eu nunca me dei conta, mas agora estou me dando. É ou não é? É assim que acontece, meu irmão. Nós somos iguais. Nunca prestei atenção nisso. Mas agora é verdade. Não é assim que a gente faz? E acha que sou o dono da cocada. Só que o diabo tá, é isso mesmo, botando fogo na fogueira. É isso mesmo, é isso mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Deus é galardoador. Deus pode te dar a ti ou a outro. Pode dar tanto quanto. Porque Deus tem poder. Então, a questão não é Deus, a questão está aqui dentro de mim, está dentro de você. E nós precisamos ficar atento. Quando a palavra diz vigiai e orai, não está falando para vigiar aqui fora, está falando para vigiar aqui dentro, que é muito mais perigoso do que aqui fora. É muito mais perigoso, gente. Se você observar bem, parar em casa um dia, desligar celular, televisão, tudo, e olhar para dentro de você, eu acho que você vai querer até sair de você mesmo. Você vai começar a ver, meu Deus, tem misericórdia da minha alma. Davi não pedia misericórdia, meu irmão? Pois é. Então, a cobiça e a concupiscência, isso é terrível. Que ao habitar em nossos corações é o estopim, é a munição, é o mecanismo que produz a tentação para que seja concebido, gerado o pecado. Quem fala sobre isso é Jacó. Rafael, quem é Jacó? Tiago. Tiago sempre fala com uma clareza impressionante. Eu não sei nem por que a igreja não lê. Tiago 1, de 13 a 14. Ouve bem, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não tenta ninguém. E ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. Está dentro de você o negócio. Está dentro de mim.
Não está do lado de fora, gente. Olha aí para dentro do seu coração para ver se você não está sendo atraído e engodado. Sabe o que é engodado? Enganado pela sua concupiscência, porque o desejo do nosso coração nos engana. Poxa, o irmão chegou hoje com aquele carrão. Poxa, Senhor, meu carrinho. Eu faço a curva, ele faz barulho. Eu viro para a esquerda, ele puxa para a direita. Senhor, sou teu servo. Poxa, o irmão lá, Senhor, tem aquele carrão, ó, parece ter um navio. Ele tem ar refrigerado, o meu uma janela aberta. Poxa, Senhor, eu sirvo a Ti, eu pago até o dízimo. Aí o diabo fala, é verdade, meu filho, puxa, você é tão bom. Você é tão bonzinho, aí aquilo acomoda em você, é verdade. Puxa, é mesmo. Eu sou tão legal, não sei por que ele tem e eu não tenho. O diabo vai. Poxa vida. Ele até merece, mas você até merece mais. É mesmo. Eu jejuo, eu oro. Meu Deus, meu joelho está até doendo. Ontem eu orei 7 horas. Aí chega para o irmão, irmão, você ora? Eu oro quando eu estou tomando banho, quando eu durmo. Meu Deus, esse cara tem esse carro e eu não. O diabo olha, é verdade, você agora está tentando para as coisas. Gente, é assim que acontece, parece brincadeira, mas é assim mesmo. Observa para você ver teu coração. Vai observando. Tiago não está brincando, meu irmão. Você é atraído. Atraído é puxado para aquele sentimento seu. Você começa a prestar atenção nele. Você começa a dizer, não, é mesmo. Olha, ó. Você está entendendo? Está sendo atraído. Você está sendo atraído por aquele sentimento intenso dentro do teu coração. Aí você começa a achar que aquilo está correto. Quando você começa a achar que aquilo está correto, você está engodado, enganado. Por isso que eu gosto de Tiago, gente. Esse é o sistema do pecado. Ele foi lá no lugar aonde o pecado inicia. Por isso que Yeshua falou assim, eu vos digo, aquele que atentar para uma mulher já está cometendo adultério com ela. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque ele foi lá no nascedouro, na fonte. Yeshua nos levou à fonte aí, ó, é aí que é o pecado. Yeshua fala isso várias vezes. Os caras estavam lá preocupados porque não lavaram a mão e estavam comendo. O pessoal faz uma confusão com esse texto, não é? E estava comendo, e aí os discípulos, os fariseus, por que seus discípulos comem sem lavar a mão? Visto que os anciões nos ensinaram isso, ele falou, pois é, e vocês acabam negando a lei de Deus em função da tradição dos anciões. Porque o que entra na boca não contamina o homem. Aí as pessoas pensam que ele está falando dos alimentos impuros. Ele não está falando disso, ele está falando de mão, meu irmão, suja. Então, eu comi ali, sujo, eu vou ser condenado porque comi. Rafael, você comeu a carne suja com a mão, te condenarei. Não existe lei contra comer. Não é que comer com a mão suja é bom, não, gente. Mas não existe lei de Deus dizendo que se você comer com a mão suja, você vai ser condenado. Não existe isso. Isso é tradição do homem. Aí Yeshua fala, o que contamina o homem é o que sai da sua boca. Porque o que sai da boca está na origem do pecado. Adultério, prostituição, homicídio. Começa onde? O cara quer matar o outro. Como é que começa? Esse esquema aqui, começa aqui dentro. Pô, cara, o cara me traiu. Pô, fui tão bonzinho com ele. Isso é uma conversa interna. Fica assim, não fica? Pô, cara, não é fácil, não. Eu vou pegar ele. Ninguém está vendo, mas aqui Deus está, né?
E você começa. Aquele sentimento aqui dentro. Eu vou pegar esse cara. Ele vai ver comigo. Eu vou matar ele. Aí eu vou fazer assim, ninguém vai ver. É assim que começa, gente. É assim que começam as coisas. Como você está envolvido naquilo, você não presta atenção. A gente não presta atenção. A gente não está fazendo o que Yeshua falou, vigiai e orai. Aí você fica olhando para o Enoque para ver se vai acontecer alguma coisa. Não é para o Enoque, é para dentro de você que você tem que olhar. Você não tem que olhar para o próximo, você tem que olhar para dentro de você, para ver o que está acontecendo aqui dentro de você. E olha, o problema é que tudo que nós sentimos, nós achamos que está certo. Não está, meu irmão. Se tivesse, a gente estava santo. Tem coisa dentro do seu coração que tem que ser tirado, meu irmão. Tem coisa dentro do meu coração que precisa ser tirado, meu irmão. Ah, Rafael, ninguém é perfeito. Eu sei. Mas Yeshua quer me ensinar qual é o mecanismo para que eu possa prestar atenção, porque eu preciso orar ao Senhor e pedir misericórdia e perdão pelo pecado que está iniciando dentro do meu coração. Senão, não tem jeito. Então, ele está descrevendo para nós como começa o pecado. Ele começa com a voz pequenininha dentro de mim, dentro de você. Engodado e atraído, podemos dizer enganados e preso. Aquele sentimento me prende, me segura. Aquele pensamento começa a tomar conta de mim. E se eu estou permitindo ele tomar conta de mim, é porque eu estou achando que ele é justo. É ou não é? Você entra na casa do seu amigo abre a porta da casa dele, você mexe na geladeira, ele deixa o dinheiro lá no canto, nem liga porque confia em você. Um dia você olha e fala, poxa, que dinheirão, hein? Aquilo vai vir no teu coração. Você começa a observar que o cara põe dinheiro, tira dinheiro, o filho tira, a mulher tira, e ninguém nem conta. Aí você começa, se eu tirar aí, nem vai perceber. Começa aqui. Gente, começa assim. Por que o cara assalta banco? É por isso. Porque ele acha que você que trabalha e tem dinheiro, é injusto ele não ter. E ele começa lá pequenininho com esse sentimento. Aí, ele já está com esse sentimento aqui. Aí ele encontra outro com o mesmo sentimento. Ele fala, é mesmo, a gente tem razão, gente. Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos punir eles, vamos roubar o banco deles. É assim, meu irmão, que começa. Parece que a igreja perdeu o entendimento desse mecanismo que está em nós mesmos. Não está fora de nós. Você começa a ficar preso pelo desejo ardente no coração de possuir ou conseguir alguma coisa. É sempre possuir ou conseguir algo. Já viu aquelas pessoas que são muito fixas em eu vou subir no trabalho, Isso é ganância. E a sociedade acha isso bom, mas isso diante de Deus é pecado. Mas nós entramos na igreja achando que isso está certo e não corrigimos isso. Pois é. E não corrigimos. E fala com todo orgulho, eu sou, não sei nem como é que usa o termo, até esqueci, mas a pessoa fica com aquela cobiça de poxa, é bom, o cara o cara é tremendo, trabalhador, cheio de cobiça no coração. Se puder passar por cima de um, passa. Quantas pessoas você vê isso no trabalho? Ser enganado por essa cobiça em nossos corações, como o apóstolo fala, é quando achamos justos esses sentimentos ilícitos, esses desejos ardentes e damos livre curso a eles. É ou não é? Você começa a achar que não, é isso mesmo. Todo mundo age assim, eu vou fazer também. E aí, dá livre curso, você se torna a porta do diabo aonde você coloca a planta
do seu pé. E você sabe que se você faz mal à pessoa assim, não faz? Faz. Você não vai amar o próximo. Você vai olhar, pô, esse cara é gerente, eu quero ser gerente. Se você puder, tu pisa. Pisa ou não pisa para derrubar ele? Pois é isso aí, meu irmão. Nós começamos a achar aquele sentimento, aquele desejo, aquela cobiça justa e lícita. Então, esse desejo ardente, a gente acaba o quê? Dando livre curso a eles. Agimos para quê? Satisfazê-los. E você só para quando satisfaz. É ou não é? Você pode até conquistou. Você fala, para que eu fiz isso? Mas você fez. Você vai até, pô, para que eu quero isso? Mas tu faz. Quando você falar, para que eu quero isso, o diabo vai morrer de rir de você. Eu falei, pois é, mas você fez a minha vontade. Quantas coisas você comprou nesse sentido? Já parou para pensar? Não é, meu irmão? Então, agimos como fizeram Corá, Datã e Abirão. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece quando a gente dá livre curso a isso? Tiago explica também. Tiago é tremendo. Tiago 1,15. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A concupiscência, ou seja, esse desejo ardente de possuir coisa ou conseguir coisa, é comparado a uma mulher, cara. Por que o apóstolo comparou a concupiscência a uma mulher? Porque ela vai gerar algo. Você vai dar vida a algo. Não é à toa que ele está falando que ela gera. Quem é que gera entre nós? Quando a mulher está gerando, vai sair o quê? Vai sair algo dela, vai sair uma criança. Então, se eu dou livre curso à minha concupiscência, ela vai conceber, ela vai dar à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, a concupiscência, ou seja, esse desejo ardente de possuir coisa ou conseguir coisa, é comparado a uma mulher. Inclusive, tem dores de parto. Você tem que prestar atenção do porquê que o Espírito de Deus está falando as coisas, meu irmão, na palavra. Ele não está falando à toa. Tem dores de parto para conceber. E quando ela concebe, gera um filho. E o nome dele, já tem até nome. O nome é Pecado. O nome do menino. Pecado. E mais, ele cresce e casa. E depois o pecado ainda gera uma neta para a concupiscência, que é sua filha, que se chama morte. Rafael, como que evitar isso? Prestar atenção, vigiar no que você está sentindo, para nós, antes de acharmos justo o sentimento, nós orarmos e pedirmos a Deus que sejamos livres. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que o Senhor, não sei quem foi que falou, Senhor, fortalece o meu homem interior pelo teu Espírito. É para vencer isso, foi Paulo, né? É para vencer isso, porque você começa com aquele desejo, quando, meu irmão, quando você começa a achar que está certo, já era. Dificilmente não vai gerar o pecado. E certamente gerará a morte. Deu para entender, meu irmão? É só você ver o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Cobiçaram, acharam justo a sua cobiça, não foi? Derem livre curso à sua cobiça, agiram para satisfazê-la, gerando o quê? O pecado de rebelião. E com isso, o pecado gerou a morte sobre eles. Quer ver? Vejamos o que aconteceu com eles em Números 16, de 27 a 35. E falou a congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios. Eles são filhos de quem? De Abraão. Moisés está chamando eles de quê? Ímpios. E não toquei em nada do que é seu. Eita, que coisa, hein? Nem do que é seu. Lembra da capa de Acã?
Deus não quer nada daqueles que são assim. Deus não quer o carro, Deus não quer as primícias, Deus não quer o dízimo, Deus não quer nada das pessoas que agem dessa maneira. Ó, sai da tenda dele, nem seja amigo deles. Isso, passa longe. E não toquei em nada do que é seu, para que não pereçai em todos os seus pecados. Olha aí, meu irmão, nem isso, se for de um deles, larga para lá, joga fora, tira da tua casa, tira de perto de você, porque não presta, está contaminado, Deus não quer. Rafael, mas não estou vendo contaminação nenhuma. Espiritualmente, acorda. A igreja precisa acordar, meu irmão. Você sabe que uma coisa que me chocou muito foi ver igrejas comprando cinemas ali no centro, onde tinha prostituição, e colocando como lugar de adoração a Deus. Eu não entro. Deus não quer nada do ímpio. Imagina, aqueles cinemas no centro do Rio, passavam filmes de prostituição, as prostitutas ficavam na porta para receber aqueles homens que lá dentro estavam, que saíam como uns tarados de lá de dentro, e elas recebiam deles para satisfazer a concupiscência deles, e a igreja compra aquele lugar, põe cadeira e vai adorar a Deus lá dentro. Deus não aceita, ele não quer nada contaminado pelo ímpio. Ele não quer. Ele não precisa. Ah, não, a igreja está crescendo. Gente, que falta de sabedoria, que falta de compreensão espiritual. Isso não é de Deus, meu irmão. Aí, ó, nem toque nada deles. Larga, poxa, Rafael, mas é uma Mercedes. Larga a Mercedes para lá. Deus tem muito mais para te dar. Se você tocar num negócio deles, você vai perecer com os pecados deles. Olha que coisa. Mas, Rafael, é só isso. Meu irmão, está contaminado para Deus. Quem vê a verdade é Deus, não é Rafael. Quem vê a verdade não é você, é Deus. Deus é que vê todas as coisas. Vê o mundo físico, vê o mundo espiritual. A gente só mal vê o mundo físico e fica com miopia e tem que botar óculos. Deus não, vê o mundo físico e o mundo espiritual, todo ele. Se Deus falou que isso está contaminado, é porque está. Ah, Rafael, me explica isso. Não vou explicar, não. Você tem que acreditar. Porque se Deus falou, é porque é. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá. Israel não foi bobo, saíram fora. O povo saiu. Saíram do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas obras. Ó. Pois não as tenho feito de mim mesmo. Ó, ele está falando contra a acusação que ele recebeu, que ele estava ali fazendo porque ele queria. Ele está falando, não. O que vai acontecer aqui vai mostrar a vocês que eu não estou aqui por mim mesmo. Olha aí, ó. Pois não tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Moisés não é tímido, ele é ousado. Ó. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Sheol, então compreendereis
que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Ele acabou, ele fechou a boca, a terra abriu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Deus não quer nada, nem o ouro, nem a prata, nem o carro, nem a casa, nem os filhos. Aí, ó, Deus tragou tudo. Abriu. Assim eles e tudo que era seu desceram vivos ao Sheol. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que eles tiveram tempo de pedir socorro. Mas o povo falou: eu não vou segurar a mão dele, eu não vou ajudar ele, porque senão eu também pereço. Ouviu, gente? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Lembra dos 250? Lembra que Moisés falou: pega os incensos? Provavelmente esses eram levitas, 250 levitas. Deus os consumiu no fogo. Pegou fogo e queimou todos eles. Todos morreram. Ó, deram livre curso à sua concupiscência. A concupiscência gerou o pecado e o pecado gerou a... Pergunta, você acha que mudou? Pois é. Todos morreram. Tudo isso seria evitado se no coração de Corá, Datã e Abirão tivesse um mandamento do Senhor que diz assim: olha, você vai saber que mandamento é esse. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nem coisa alguma é o quê? Nem o carro, nem a casa de praia, nem a calça, nem o colar, nem o óculos, sei lá, nem o tênis, nem nada. Nada, 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 nada. Nem o cachorrinho. É, ué. Nem o cachorrinho de orelha pontuda, nada. Nada, nem avião, nem moto, nem serra de mão, nada. Serra elétrica de mão, nada. Não cobice nada. É o que a palavra estava dizendo, gente. Eles iriam ou não iriam evitar? Então, termino hoje, gente, orando por nós, o que o rei Davi, ou Esdra, ou Daniel, pois não temos certeza quem foi, orou ao Senhor no Salmo 119, 36. Senhor, inclina o nosso coração para os teus testemunhos e não para a nossa cobiça. Então, você quer orar junto? Isso comigo? Então, vamos ficar em pé? Vamos. Pode ler. A irmã vai ler um texto, tem aí.